Os círculos adaptativos podem ser baseados nos exemplos e metáforas de incêndios em florestas e nos surgimentos de novos negócios. Na verdade, quando acontece um incêndio de uma floresta, bem como uma oportunidade para o surgimento de um novo negócio, acontece de fato a abertura de um campo, surge um campo aberto. Para a metáfora do incêndio das florestas, quando árvores e grandes espécies se vão, consumidas pelo incêndio, surge um campo com bastante material orgânico, luz e espaço para o surgimento de espécies que antes não teriam a menor chance de surgirem, como pequenos arbustos, capins. A mesma coisa acontece com os negócios. Quando grandes conglomerados, empresas que acabam por contratar muita gente, dominar processos de ponta ao fim, se quebram, se vão, fecham, vem a falência, surge toda uma proposta, uma oferta de pequenos negócios naquele campo que se abriu. Essas espécies têm, esses negócios têm aí nesse campo aberto uma oportunidade de surgir, de crescer. Porém, todavia, o sistema sempre volta para as espécies dominadoras. Dessa forma, existe uma fase de crescimento, estabelecimento e existe uma fase de consolidação, aonde não se pode mais correr riscos. Assim, os sistemas tornam a serem conservadores, ou tender a serem conservadores, se consolidarem em torno de uma espécie, em torno de uma atividade específica, enfim, acontece aí um momento de estagnação. Só que nesse momento de estagnação acontece um problema. Quando uma floresta está novamente restabelecida com as suas espécies lenhosas, com as suas árvores de grande porte, novamente acontece o risco de um grande incêndio, o risco de uma peste atacá-la novamente. A mesma coisa acontece com aqueles pequenos negócios que surgiram às sombras do que fora antes um grande negócio. Elas crescem, adquirem os mesmos problemas da empresa original que quebrou, que abriu o campo para elas, e elas correm novamente, como as florestas, o risco de sofrerem uma quebra, sofrerem um incêndio, de serem atacadas por pestes e por qualquer outro problema. Ou seja, o sistema está estabilizado, porém, todavia, está novamente com a sua capacidade plena de tragédia. Essa característica verificada tanto nas florestas quanto para empresas, negócios, até mesmo para partidos políticos, organizações sociais, sistemas sociais, são tidos como sistemas que se adaptam, ou seja, sistemas que se auto-organizam. Esses sistemas que se auto-organizam possuem 4 fases, sendo a primeira um crescimento rápido, a segunda a fase da conservação, a terceira a fase do release, ou seja, do desprendimento, do desenvolvimento, e a quarta fase, a fase da reorganização. A partir dessas 4 fases, todo o sistema adaptativo tem 2 modos. A parte do loop do desenvolvimento, ou loop para frente, ou loop de frente, e a fase do desprendimento ou reorganização, ou fase da liberação e organização, ou também conhecido como loop reverso, back loop. A fase do loop para frente é caracterizado pela estabilidade, pela relatividade da premedição dos problemas e a conservação. Também é conhecida como a fase do acúmulo de capital, o que é necessário para sistemas humanos. Já o loop reverso, o back loop, é contrastante e é caracterizado pela incerteza, pela experimentação, enfim. Muitas pessoas preferem a estabilidade do loop para frente, do loop avante, do for loop, mas o loop ao contrário, o loop reverso, de retorno, revitaliza todo o sistema. Talvez por essa preferência
das pessoas pelo loop para frente, do loop direto, loop avante, faz com que a maioria dos sistemas permaneça grande parte do tempo nesse loop, no loop para frente, por caracterizar uma certa estabilidade ou sensação de estabilidade. Mas assim como o exemplo do Ouroboros, a alternância entre os loops torna o sistema sempre renovador. Essa configuração, essa ciclicidade entre os termos não é absoluta, não é uniforme. Existem variações, especialmente em sistemas naturais e humanos. Muitas das vezes, a fase do rápido crescimento pode se tornar mais longa, pode se tornar mais curta, se comparada com a fase da conservação, ou mesmo com a fase da liberação. E dessa forma, se caracterizam os ciclos adaptativos através dos sistemas auto-organizáveis,